Comecei a minha carreira, 1 ano e meio eu fui redator da Placar, que naquela época, 11 anos atrás, também era agência de notícias. Depois eu fui para o rádio. E depois de 8 anos no rádio, eu senti que o meu ciclo no rádio tinha se encerrado. Tinha feito de tudo, reportagem, produção, edição, apresentação de vários jornais. E com 28 anos eu falei, agora é hora de mudar. E nunca tinha pensado em fazer TV, mas sentia que eu precisava fazer outra coisa dentro do jornalismo. E adotei o método da eliminação. Não quero assessoria, não quero jornal, não quero revista, não quero outra rádio, e me sobrou TV. E aí eu falei, dentre os canais de TV, qual é o canal que eu mais admiro? E também por eliminação, falei, opa, eu sempre estou vendo Globo News, assistindo aos programas da Globo News. E aí migrei para Globo News, e essa migração, na verdade, não foi da noite para o dia, foi uma aventura de uns 10 meses de negociação. Antes de entrar para a faculdade de jornalismo, eu tinha a certeza absoluta de que a minha carreira seria no rádio. Desde criança eu tive o costume de ouvir radinho a pilha na cozinha de casa com os meus pais, eles sempre ouviram o Jovem Pan e eu cresci ouvindo noticiário da Jovem Pan, né? E aí não comecei imediatamente no rádio, comecei fazendo estágio na Placar, que na época, além de revista de futebol, era também agência de notícias. Depois recebi um convite para estagiar na Rádio Bandeirantes, com o sonho de ser jornalista esportivo, repórter de campo. Só que quando eu entrei na Rádio Bandeirantes, eu me apaixonei pelo noticiário geral. Inclusive, depois de um tempo, recebi o convite para ser repórter de campo, recusei porque já não era a minha paixão. E fiz rádio, realizei aquele grande sonho de trabalhar em rádio, cobertura de rua, do factual, apresentei jornais nas férias dos titulares, fui produtor, fui editor, tive o contato absoluto com tudo dentro do rádio. E nunca tinha pensado em trabalhar em TV. Chegou uma hora que eu senti uma coisa interna, aquela sensação de que o meu ciclo havia se encerrado no rádio e eu queria fazer outra coisa e por eliminação eu falei, quer saber? Eu nunca pensei em fazer em TV, vou arriscar esse troço diferente para ver se me surge uma nova motivação. E aí houve uma transição de 10 meses de negociação da Rádio Bandeirantes para a Globo News, onde eu completei 1 ano e meio agora. Comecei em dezembro de 2003, meu primeiro trabalho, ainda estagiário, mas primeiro trabalho publicado num veículo oficial de comunicação. Então, dezembro de 2003, se fosse dezembro de 2015, faria 12 anos. 11 anos e alguma coisa. Terminei a faculdade em dezembro de 2005, tirei 1 ano e meio sabático, de janeiro de 2006 a agosto de 2007, onde eu foquei na rádio, onde eu foquei no meu profissional, e depois de 1 ano e meio eu fiz mestrado na PUC. Fiz mestrado de agosto de 2007 a agosto de 2009. E não tive como profissão só essas grandes mídias, né? A Rádio Bandeirantes, a Globo News, a Placar. Dei aula na Rádio Oficina, que é um curso profissionalizante de rádio. Dei aula numa outra faculdade, na Unip, dei aula 1 ano e meio. E hoje, além da Globo News, eu tenho um curso de rádio paralelo com um colega meu, o Eduardo Afonso, que é repórter esportivo. Então, 2 vezes por ano, uma turma no primeiro semestre, uma turma no segundo semestre, a gente ainda faz esse trabalho de rádio, apesar de eu estar trabalhando na TV. Olha, em 10 anos, eu acho que o jornalismo mudou no sentido da aceleração. É inegável que a internet imprimiu um novo ritmo para o jornalismo. Eu vivenciei esse ritmo pré-internet e vivencio esse ritmo pós-internet, principalmente com o advento das redes sociais. Eu acho que o jornalismo mudou a característica em relação à velocidade. E isso a gente precisa tomar cuidado, porque velocidade, se você não tomar cuidado, pode significar queda de qualidade. Significa queda de qualidade? Não, pode significar. E aí depende do quê? Depende da habilidade do profissional em não deixar com que isso aconteça. Antes, bem no meu início de carreira, quando não tinha essa explosão da internet como tem agora, quando eu comecei, a rede social era o Orkut, que já foi extinto, e não era essa coisa, essa velocidade monstruosa. Havia um trabalho mais paciente de apuração, de checagem, de construção da reportagem, de construção do conteúdo jornalístico. Você precisava ter habilidade e ser veloz, mas não tanto quanto hoje. Hoje, a instantaneidade da notícia e da informação acaba te cobrando para que você seja ágil e o mais ágil possível. E aí você pode escorregar. O segredo está em ser ágil,
mas não deixar com que isso atropele o jornalismo. Eu acho que o maior desafio do jornalista é esse, é ter essa habilidade de trabalhar com a velocidade, mas respeitando aquela regra natural do jornalismo de que você não pode fazer a coisa de qualquer jeito. Eu acho que é uma coisa muito delicada com a qual a gente tem que prestar muita atenção. A diferença é, o jornalismo eu acho que vai ser cada vez mais veloz, vai exigir cada vez mais velocidade do profissional e o profissional tem que saber a hora de botar o freio. Na empresa onde eu trabalho, ninguém é contratado sem ter diploma, nem mesmo os repórteres cinematográficos. Eles são obrigados a ter diploma de jornalismo, senão não trabalha dentro das organizações Globo. Os repórteres, mais ainda. Eu acho que não muda a essência. Muita gente fala, hoje todo mundo tem acesso à internet, a redes sociais, todo mundo é um publicador de notícia, todo mundo é um repórter. Eu acho que cabe à empresa e os próprios profissionais barrarem isso. Porque a pessoa, obviamente, pode publicar o que ela quer, mas não é tudo que ela quer publicar que a gente tem que aceitar como informação a ser veiculada. Senão você pode cair num trote, comer bola, dar barrigada, publicar uma coisa que não é verdade, publicar uma coisa sem qualidade, sem critério. Eu acho que assim, mudou o jeito de se tentar implementar a informação, mas eu acho que ainda as grandes empresas, ou pelo menos as empresas sérias, elas têm esse freio. Nas palestras que eu dou, de tantas e tantas perguntas que a gente responde, uma pergunta sempre é feita. É engraçado que os jovens perguntam assim, Gabriel, você acha que o bom jornalista precisa fazer faculdade? Um cara, para se tornar um bom jornalista, ele tem que fazer faculdade? Eu digo sim. É óbvio que a gente não aprende tudo em faculdade. Eu diria que a faculdade nos oferece 30% do conteúdo que a gente acaba usando como jornalista. E aí você pode questionar, mas e os outros 70%? 30% é muito pouco. Eu acho que são os 30% iniciais que vão te balizar como um bom profissional para que você obtenha os outros 70%. Exemplo, o sujeito não fez faculdade de jornalismo, ele não tem contato com várias coisas que eu considero importantes, né? Sociologia, antropologia, filosofia, conceitos básicos que são importantes para a formação. Então ele vai para o mercado e de repente se aventura a se transformar num repórter ou num produtor, ele, sem essa formação inicial importante e básica, eu acho que ele acaba fazendo o jornalismo de qualquer jeito. Com essa bagagem, lá na frente ele se lembra, pô, eu aprendi conteúdos importantes que são necessários para que eu não me transforme num açougueiro ou num levantador de notícia qualquer. Exemplo, uma vez a gente entrou num debate na Rádio Bandeirantes sobre pena de morte. É muito comum você ver as pessoas falando bandido bom é bandido morto. E eu me lembrei de uma aula que eu tive de sociologia em que o professor, eu não me lembro o nome do professor, mas me lembro muito bem, ele passou um livro para a gente que se chama Cabeça de Porco. Acho que é o melhor livro de sociologia que eu já li na minha vida. Com embasamento. E o professor, na discussão, na aula, ele falava, não adianta matar bandido. O bandido, quando ele se lança como um bandido, como um assassino ou como uma pessoa tenebrosa diante da sociedade, ele faz aquilo porque ele quer visibilidade. E o livro discutia essas coisas na raiz, né? Então, quer dizer, e aí quando houve esse debate na Rádio Bandeirantes, eu lembrei disso e coloquei isso para os colegas. Eu falei, olha gente, se for para ter um debate carniceiro, né, vamos falar o que o povo quer ouvir, mata esse bandido porque ele é um sem vergonha, eu acho que a gente vai estar se rebaixando. E levei esse conteúdo, por exemplo, que eu aprendi na faculdade para esse debate. Falei, o problema de matança, lado A contra lado B, polícia contra bandido, vai além da raiva e do ódio de simplesmente matar para eliminar um bandido que, aos nossos olhos, é um sem vergonha. E o negócio é educação, é raiz, é cultural. E levantei um monte de questões desse livro. Então esse é um exemplo que eu defendo, que eu uso para defender o diploma de jornalista. As aulas de radiojornalismo que eu tive na faculdade, de certa forma, me ajudaram para um início de um improviso quando eu já estava na Rádio Bandeirantes. As discussões sobre filosofia na faculdade. Então, mesmo que seja um detalhe, uma coisa pequena, se o sujeito faz uma faculdade bem feita, eu acho que aquela base inicial é muito importante para o momento decisivo lá na frente na carreira. Eu acho que a faculdade foi importantíssima em vários momentos, né? Eu acho que
nenhuma pessoa se arrepende de fazer uma faculdade quando ela faz com o coração e faz aquilo que ela está amando fazer. Como eu decidi muito cedo que eu queria ser jornalista, desde moleque, 13, 14 anos, eu entrei na faculdade decidido que ela era aquilo que eu queria fazer. A faculdade me marcou em vários momentos. As aulas práticas de rádio, eu sou suspeito para falar porque desde criança sou apaixonado por rádio, mas quando eu entrei no laboratório, lá no antigo prédio, era uma coisa assim incontrolável, de você torcer para o tempo não passar, para você aproveitar cada vez mais, né, aquele laboratório, aquele estúdio que não era o estúdio oficial e de transmissão, mas para a gente que gostava de rádio era uma coisa mágica. Vários momentos marcantes na faculdade, aula de telejornalismo, de radiojornalismo, as aulas de semiótica da cultura que foram importantíssimas para o meu balizamento como profissional no futuro, aulas de criação de texto, técnica de reportagem. É claro, depois você vai para o mercado, você sai da faculdade achando que aprendeu 50%, 60%, 70%, o mercado te mostra que você aprendeu 20%, 25%. Mas eu repito o que eu acabei de dizer, muitos detalhes que eu aprendi na faculdade foram decisivos, até numa postura diante do chefe, né? O chefe começa a falar de uma cobertura X e você impõe um argumento, um diálogo com detalhes e com conceitos que o cara fica te olhando e, nossa, mas ele tem razão. E coisas que você traz da sua formação de adolescente ainda. Muita leitura, muito contato com o professor, discussão, leitura de artigo, de livro, de resenha, de colunas. Eu acho que os momentos marcantes da faculdade foram vários. E esses momentos que me salvaram como jornalista agora para o futuro. Vários. Você citou esse daí foi um fato que aconteceu em janeiro de 2013 ou 14. Foi o velório do Rafael, alguma coisa, eu me esqueci o sobrenome dele, em São Caetano, uma das vítimas da Boate Kiss. A boate foi em janeiro de 2013. Então, foi 25, 24, não sei, de janeiro de 2013, esse rapaz, o corpo foi velado em São Caetano e eu fui para cobrir o velório. E cobertura de velório é algo extremamente ingrato para o jornalista, porque quando o velório é um velório de famoso, você tem o que fazer porque todo mundo quer aparecer e falar. Quando é velório de uma pessoa, entre aspas, anônima, as pessoas não querem falar, porque não querem aparecer, elas querem o conforto do silêncio do lado dos amigos que estão dando apoio. E o jornalista se torna aquela persona não grata. E eu cheguei para o velório e tinha um corredor polonês de familiares e amigos do Rafael que perceberam que eu era jornalista porque eu cheguei com o gravador da rádio, com um adesivo da rádio. E aí eu passei assim, cabisbaixo, completamente sem graça, rezando para não ser agredido ou insultado, enfim. No final do corredor estava o tio do Rafael, que era o cara que já estava fazendo meio campo com a imprensa desde o dia do acidente. Ele me recebeu, eu pedi desculpas, eu falei que eu não queria estar ali, e ele entendeu o meu motivo e recebeu normalmente os jornalistas e começou a cerimônia. E foi um momento marcante porque houve toda a cerimônia, Pai Nosso, Ave Maria, um minuto de silêncio, e o pai do Rafael, acho que é o irmão do tio, começou a falar e contou duas histórias. Falou, o Rafael antes de morrer, teve um dia que eu tive um AVC, fiquei internado, e o Rafael, para me animar, um dia no quarto, eu fui levantar para ir no banheiro do hospital e ele tinha escrito em caneta marca-texto no espelho do banheiro, pai, te amo, você é a pessoa mais importante para mim. E num outro momento, foi aniversário do Rafael um dia antes da morte, o pai tinha falado com ele, te amo, pai e tal, quando eu voltar a gente se fala. Ele contou essas duas passagens do velório, deixou as pessoas emocionadas. E no final houve um silêncio e tinha uma garotinha de 4 anos, a Laura, que estava no colo da mãe, imagina, não sabia o que estava acontecendo, 4 anos. E aí ela apontou para o caixão e falou, mamãe, não vai acordar? E aquilo foi deixar as pessoas comovidas, porque, enfim, não vai, né? Nunca mais vai acordar. Foi um momento marcante, porque o jornalista, no jornalismo, no dia a dia, a gente está acostumado com as desgraças e a gente meio que fica anestesiado com isso. Queda de avião, enchente, tiroteio, chacina. E nesse momento, eu vivenciei um momento de, digamos que, humanização, porque os jornalistas,
eles deixaram de ser jornalistas de forma fria e cruel, né? E né, eu falei, nossa, o que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? Foi um dia muito marcante, porque foi um gesto de uma menina de 4 anos que absolutamente paralisou aquela sala de 50, 60 pessoas no velório. Eu contei isso numa passagem lá nas redes sociais, e, enfim, desses momentos marcantes. Mas houve vários outros momentos marcantes. A libertação da menina Eloá, que na verdade morreu lá do caso do Lindenberg em outubro de 2008, o acidente da queda do avião da TAM em julho de 2007, cratera do metrô em janeiro de 2007, coberturas de Fórmula 1, Carnaval. Pela Globo News, a cobertura que mais me marcou foi o velório do Eduardo Campos, né? A Globo News fez uma transmissão de 12 horas ininterruptas e a gente foi para lá e, quer dizer, foi muito marcante. O Eduardo Campos morreu em Santos e ele morreu acho que numa terça ou quarta-feira e eu estava de plantão no próximo final de semana, sábado e domingo. No sábado a gente fez a cobertura do cortejo saindo do IML e foram 12 horas de trabalho também, que exigiu bastante. E aí eu voltei para a redação, dei um tchau para as pessoas e a chefe inclusive falou, amanhã domingo você vai para a USP fazer um caso tal, bom descanso. Seria um plantão normal no domingo. Quando eu embiquei o carro na garagem, tocou meu celular, era a chefe. Eu até falei, putz, deve ter errado em alguma matéria que eu deixei gravada. Ela falou, você está embarcando para Recife às 3 da manhã, a direção da Globo News decidiu que você vai fazer o velório do cara. Eu tomei um banho, descansei 15 minutos, respirei dentro de casa, voltei para a emissora, peguei o cinegrafista, táxi, cumbica, o avião partiu 3h05 da manhã, a gente pousou 5h54 no aeroporto de Guararapes. Pegamos um táxi e fomos para o Palácio Campo das Princesas, acho. Isso. Recife. E aí o nosso objetivo era fazer uma cobertura em tempo integral de absolutamente tudo o que estava acontecendo. Eu não conheço o Recife, não conhecia. Cheguei lá, eu vi 250 jornalistas num praticável, né? Aquela estrutura suspensa, todo mundo com câmera posicionada. Eu olhei, a gente subiu, fez uma entrada ao vivo de lá e eu virei para o Aloysio, o cinegrafista, falei, Aloysio, se a gente ficar aqui, nós seremos mais um entre tantos. Deve ter, sei lá, 80 jornalistas, 90 jornalistas, quase 100 jornalistas, fora fotógrafos, técnicos, produtores. Falei, cara, você topa, vamos fazer uma transmissão mergulhando? E o Aloysio corre, tem um preparo físico absurdo. Ele falou, vamos. E a gente com um transmissor, uma mochila, um mochilink, né? Uma mochila com conexão pela internet. Ele botou aquilo nas costas, a câmera no ombro, microfone na frente da câmera e a gente começou uma transmissão no improviso que depois virou meio que uma referência, assim, deu super certo. A gente começou a caminhar no meio do povo, pegar a fila das pessoas que iam visitar o caixão, botamos a mão no caixão, fomos para a parte do canto lírico, entrevistamos a mãe de um dos mortos, um dos assessores do Eduardo Campos. No meio das pessoas, acompanhamos o cortejo, o caminhão do Corpo de Bombeiros com caixão e andando no meio do povo e buscando uma transmissão alternativa com ângulos diferentes e tentando mostrar para o telespectador que a gente estava no meio da emoção do povo. Ou seja, aquilo que estava acontecendo era o que a gente estava mostrando, porque a gente estava participando daquela emoção. E foi aí que eu acho que a Globo News ganhou na transmissão. A gente ficou das 7h30 da manhã às 7 da noite. A gente só não fez o enterro porque as 6 baterias acabaram e a gente não tinha mais como colocar bateria no equipamento. Foram 12 horas de uma transmissão, assim, foi muito gratificante porque o retorno foi muito positivo. E eu acho que o que marcou foi isso, a gente tentar passar para as pessoas para as pessoas de casa, o que as pessoas dali estavam vivenciando. Eu acho que valeu, sem sombra de dúvidas, assim. A gente passa por muitas dúvidas e questionamentos, né, durante a nossa vida. E a vida em todos os aspectos, né, familiar, pessoal e também profissional. O jornalismo é uma profissão que, diferentemente, por exemplo, de banco, a profissão de um executivo, de um grande empresário, não paga bem.
Eu acho que o jornalismo vive uma crise, apesar de existirem várias alternativas para a gente conseguir se sobressair a essa crise, mas a gente vive muitos questionamentos ao longo da carreira. Eu sempre, a minha empreitada no jornalismo sempre foi muito solitária, né? Eu tenho amigos que têm feedback do chefe, têm um retorno, fazem um acompanhamento com coaching. Eu sempre, foi muito na raça a minha vida profissional, as minhas conquistas. Me questionei várias vezes, o que eu estou fazendo aqui, vale a pena? Por que eu estou me doando? A injeção de energia, será que vai valer a pena? Mas, ao mesmo tempo, sempre tive, em muitos momentos, muitos retornos positivos. Eu acho que valeu muito a pena até agora. E acho que, assim, sempre vai valer a pena se a gente carregar algumas coisas importantes conosco ao longo da aventura profissional. Eu acho que a primeira delas é fazer com paixão. Pode parecer um clichê, conto de fadas, discurso da Luluzinha, do príncipe encantado, da princesa, mas tem um fundo totalmente de verdade. O jornalista, eu acho que é 8 ou 80. Ou o cara gosta de informação, de comunicação, ou não dá, entendeu? É a mesma coisa o médico. Ou o cara gosta de abrir o corpo e não se importa de ver sangue jorrando, ou não vai. Eu acho que eu gosto, não começa. Não começa. Vai surfar, vai viajar, vai mochilar. Eu acho que o fundamental, o primeiro de tudo é a paixão. Você gosta? Eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de entrevistar, perguntar, gosto de ler, gosto de escrever, gosto de assistir aos noticiários, gosto de informação, gosto de passar aquilo, de investigar, sou curioso, sou chato, pergunto mesmo. Eu acho que essas são as pequenas perguntas que mostram. Você tem paixão? Então, é o primeiro ponto. Acho que depois, enfiar na cabeça que a vida não é fácil para ninguém. E não existe a bandeja que cai do céu no seu colo. O jornalismo, para você ser alguém no mercado, se posicionar, conseguir um espaço, tem que se esforçar. E eu falo isso por experiência própria. A minha entrada na Placar, a minha entrada na Rádio Bandeirantes, a minha entrada na Globo News não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia, que eu levantei, bocejei, espreguicei, escovei os dentes, agora eu vou entrar na Globo News, dá licença. Foi com muita luta, muita batalha, muito esforço, muita insistência, muita paciência, vontade de jogar tudo para o alto em vários momentos. Mas eu acho que é isso, esse conjunto, esse caldeirão de fatores e de ingredientes vão compor o enredo da sua vida profissional e vão te transformar num profissional, se não completo, pelo menos satisfeito com aquilo que você faz. Eu acho que é paixão, dedicação, insistência, preparação. Acho que falta muito para o jovem de hoje. Eu sei que o pessoal tá me vendo, está assistindo, acompanhando aqui o programa, a gravação. Muitos podem ficar chateados, mas eu acho que falta, falo isso porque eu já fui professor, já tive contato com jovens, acho que falta um interesse, um comprometimento maior com a profissão, e o comprometimento é o estudo, é a leitura, é a persistência, é vivenciar aquilo. Acho que muita gente, uma hora eu vou resolver, vai rolar. Não é assim. Eu acho que é tudo isso. Transformar, encarar o jornalismo como uma ampla caminhada, um trajeto extenso, um trajeto muitas vezes penoso, mas um trajeto que, se você estipular um planejamento, fizer aquilo com paixão, fechar o olho e falar, é isso que eu quero, dá certo. As dificuldades são enormes no meio do caminho. A vontade de desistir, ela é iminente muitas vezes. Às vezes você chega na ponta do penhasco e fala, eu vou me jogar, não vou mais ficar aqui porque está me desgastando. É um leão por dia que você tem que matar, mas se é aquilo que você quer, eu acho que não vale a pena desistir. Eu não vou para jornalismo porque ganha muito pouco e eu quero ser médico. Não rola. Se o teu negócio é comunicação, não adianta você querer abrir corpo, peito, cabeça e barriga só porque você vai ganhar mais se você não consegue ver sangue. É isso que você quer? É o jornalismo que te fascina? É a paixão pela comunicação, pela informação, pela notícia, pela matéria, pelo todo? Vai que vale a pena.